comunismo é o mais visível de todos os meios de subversão contra a Igreja e a tradição da divina revelação. Estamos testemunhando uma invasão ideológica de tudo aquilo que é espiritual. Filosofia, ciência, direito, educação, artes, meios de comunicação, literatura e religião. Para quem ainda não sabe, ou tem alguma dúvida sobre o que é o comunismo, vou tentar esclarecer de uma forma bem resumida o que é o regime comunista e quais são os seus tentáculos. O comunismo é uma ideologia política e socioeconômica que pretende promover o estabelecimento de uma sociedade igualitária, sem classes sociais, baseada na propriedade comum, no controle dos meios de produção e da propriedade em geral. Ou seja, ninguém tem direito a possuir propriedade de modo comercial, ao estilo economia de mercado. O Estado gerido por um partido político se encarregaria de distribuir de forma igualitária a riqueza gerada por todos. Obviamente isso é impossível, porque aquelas pessoas mais capacitadas, que estudaram e se prepararam durante longos anos da sua vida, para adquirir conhecimento e os seus bens, através do seu trabalho, teriam que dividi-los, com malandros que nada fizeram em benefício da própria família e da sociedade. Ou seja, seria uma divisão igualitária, totalmente injusta. O esforço individual, os méritos de cada pessoa, seriam totalmente desvalorizados. O comunismo tem os seus tentáculos, e pode ser subdividido em 7 doutrinas distintas. O comunismo marxista, que visa a queda da burguesia e a dominação do proletariado. O comunismo leninista, que seria a ditadura do proletariado. O stalinismo, que é o comunismo usado como instrumento de desenvolvimento industrial e tecnológico da Rússia. O maoísmo, que nasceu da Revolução Agrário-Militar na China, liderada por Mao Tse-tung. O titoísmo, que é um comunismo adaptado à realidade iugoslava, implantado por Joseph Tito. O castrismo, a experiência comunista de Cuba, sob a tutela de Fidel Castro. E o eurocomunismo, baseado na autonomia dos partidos comunistas europeus, em relação a Moscou. Portanto, o comunismo tem vários tentáculos, que de uma forma ou de outra, se espalhou pelo mundo há várias décadas. A Igreja está sendo fortemente atacada pelos comunistas, através dos adeptos da teologia da libertação, que tentam confundir o povo católico com as suas ideologias comuno-socialistas. Fiquem atentos, para não ser desenganados. Esses inovadores modernistas desejam desmantelar a Igreja de Cristo, rejeitar a sua verdadeira doutrina e mudá-la de acordo com os seus interesses. Nossa Senhora de Fátima, no dia 13 de julho de 1917, nos alertou que os erros da Rússia se espalhariam pelo mundo, caso a humanidade não se convertesse. Se atenderem os meus pedidos, a Rússia se converterá, e terão paz. Se não, espalhará seus erros pelo mundo, promovendo guerras e perseguições à Igreja. Obviamente, os pedidos da Mãe de Jesus não foram atendidos. E o comunismo se infiltrou em diversos países do mundo. Inclusive, aqui no Brasil. Essa ideologia, que busca um confronto direto com o cristianismo, e vem causando tantos males à humanidade, está sendo amplamente defendida pela alta cúpula do PT, há alguns anos. O ex-presidiário Lula, candidato petista à presidência da República, tem grande admiração pelo comunismo. Lula fundou juntamente com Fidel Castro, o ditador de Cuba, o Foro de São Paulo em 1990.
que é uma organização comunista, com fins políticos, cujo objetivo é influenciar nos países da América Latina, para a implantação do socialismo, que é simplesmente mais um dos tentáculos do comunismo. O aviso divino sobre os perigos que ameaçam a Igreja e a sociedade já foram feitos diversas vezes, através das mensagens da Mãe de Jesus ao longo do tempo, em vários lugares do mundo. Principalmente nas aparições de La Salette na França, em Fátima, Portugal, e, atualmente, em Anguera, aqui no Brasil. E infelizmente, a maioria do clero da nossa Igreja se cala aos avisos da Mãe de Jesus sobre os grandes perigos que ameaçam a Igreja e o mundo. Poucos são os sacerdotes que alertam o povo sobre o comunismo, ou seja, os erros da Rússia. A Mãe de Jesus, em La Salette, no ano de 1846, já informou-nos do que viria a ocorrer. Disse Nossa Senhora: serão abolidos os poderes civis e eclesiásticos. Toda a ordem e toda a justiça serão calcados aos pés. Não se verá outra coisa, senão homicídios, ódio, inveja, mentira e discórdia, sem amor pela pátria e sem amor pela família. É exatamente isso que vem acontecendo nas últimas décadas. No Manifesto Comunista, Marx e Engels afirmam que os comunistas proclamam abertamente que os seus objetivos só podem ser alcançados derrubando pela violência toda a ordem social existente. É isso que os comunistas fazem. Eles usam da violência para alcançar seus objetivos. Vejam os exemplos da Venezuela, Argentina, Cuba e, principalmente na China, como seus líderes governamentais oprimem e maltratam o povo. É exatamente isso que esses ignorantes, que apoiam o ex-presidiário Lula, querem para o Brasil. Vejam alguns depoimentos do ex-presidiário. Eu já tenho idade demais. Eu já vivi demais. Eu já tenho experiência demais. E eu não vou enganar o povo mais uma vez. Eu não vou enganar o povo. Eu cansei de viajar o mundo falando mal do Brasil, gente. Era bonito a gente viajar o mundo e falar: no Brasil tem 30 milhões de crianças de rua, no Brasil tem 30 milhões. A gente nem sabia, tem não sei quantos milhões de abortos, era tudo clandestino, mas a gente ia citando números, sabe? Se o cara perguntasse a fonte, a gente não tinha, mas a gente ia citando números. A briga que está acontecendo no Chile, e aqui no Brasil nós vamos ter que levantar a cabeça e lutar, porque não é possível que um país do tamanho do Brasil tenha o desprazer de ter no governo um miliciano, sabe, responsável direto pela violência contra o povo pobre, responsáveis pela morte da Marielle e responsável pelo impeachment da Dilma. A peça do Ministério Público. Doutor, se o senhor soubesse quanta gente usa o meu nome em vão, de vez em quando eu fico pensando para as pessoas lerem a Bíblia, para não usar tanto meu nome, João. Eu não posso ver mais jovem de 14, 15 anos assaltando e sendo violentado, assassinado pela polícia, às vezes inocente, ou às vezes porque roubou um celular. Ainda bem que a natureza, contra a vontade da humanidade, criou esse monstro chamado coronavírus. Mas a profissão mais honesta é a do político. Sabe por quê? Porque todo ano, por mais ladrão que ele seja, ele tem que ir pra rua, encarar o povo e pedir voto. E hoje, ao longo do dia, voltou a circular um vídeo que mostra o ex-presidiário Lula no modo sincerão. Veja só. Eu já tenho idade demais. Eu já vivi demais. Eu já tenho experiência demais. Eu não vou enganar o povo mais uma vez. Não vou enganar o povo mais uma vez. É isso que disse o ex-presidiário Lula. Seu grande companheiro religioso falou como será a candidatura e o governo de Lula, caso ele seja eleito.
É a última chance da minha vida de fazer uma grande revolução. Vou fazer, porque depois disso já estou velho demais, não posso. Então, vou fazer um discurso político para que todo mundo possa manter a unidade nacional, mas a prática vai ser radical a favor dos pobres, oprimidos, os indígenas, mulheres, LGBT, todos aqueles que são violados diuturnamente. Ele vai fazer isso como última chance de vida. As declarações do ex-presidente Lula ameaçando fazer um novo marco regulatório para os meios de comunicação, caso seja eleito, foram classificadas por especialistas ouvidos pelo Jornal da Record como censura à liberdade de expressão. O projeto considerado antidemocrático já foi elaborado e seria uma das prioridades do governo petista. De um mês para cá, as falas do ex-presidente Lula se intensificaram. Ele defende impor limites ao papel da imprensa brasileira. A estratégia para isso seria exercer um controle das rádios, jornais, televisão e internet. A regulamentação da mídia é apenas o começo da ditadura que eles querem implantar em nosso país. É incrível o tamanho da cegueira das pessoas que apoiam alguém que já foi condenado por crimes de corrupção, que foram devidamente comprovados através de vários documentos e provas verbais. Grande parte do povo gosta de ser enganado e troca o seu voto por migalhas, por ignorância ou por simples interesse. Eles defendem um candidato que é claramente abortista, simpatizante dos homossexuais e grande apoiador dos seus companheiros comunistas dos países vizinhos. Se o ex-presidiário for eleito, com certeza, o aborto será legalizado no Brasil. A ideologia de gênero será amplamente imposta em nossas escolas. Nossos filhos serão submetidos a uma verdadeira lavagem cerebral e terão que aceitar as novas ideologias impostas pelos seus professores. A corrupção e a ditadura comunista alcançarão altíssimas proporções. Muitos esquerdistas, ou ignorantes de plantão, reclamam do nosso presidente Jair Bolsonaro. É óbvio que ele também comete erros. Não existe político perfeito. Mas, entre todos esses candidatos que temos atualmente, Bolsonaro, com certeza é o melhor. O grande problema é que o comunismo já está tão infiltrado em todos os setores da política no Brasil, que não permite que o nosso presidente governe da forma como ele gostaria. Nenhum presidente governa um país sozinho. E a maioria daqueles que apoiaram Jair Bolsonaro durante as eleições passadas voltaram-se contra ele, por motivos óbvios. Bolsonaro é contra a corrupção. Mesmo assim, graças à proteção de Deus e à sua coragem, Bolsonaro tem feito muitas coisas boas para o povo brasileiro. Mas a mídia esquerdista, as redes de televisão populares, obviamente não divulgam o que ele faz de bom, apenas o criticam. E, não esqueçam, quem votar nulo ou em branco estará automaticamente ajudando o candidato do PT. O ex-presidiário, além de confessar publicamente que já enganou o povo brasileiro, afirmou também que não vai nos enganar novamente. Vocês acreditam nisso? Eu já tenho idade demais. Eu já vivi demais. Eu já tenho experiência demais. E eu não vou enganar o povo mais uma vez. Eu não vou enganar o povo. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de povo heróico, bravo, retumbante, e o sol da liberdade, raios fúlgidos, brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte, eis que eu sei com a liberdade desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil nos olhos, denso raio vivo,
rompe la